Quero aproveitar, então, a oportunidade para dizer que nós estamos iniciando a nossa 10ª aula e avisá-los de que a reunião já está sendo gravada, né? Tá certo? Nossa aula já está sendo gravada, né? Reunião acadêmica, vamos assim dizer, para não dizer a matéria demonstrada para vocês. Quero também avisá-los que tem alguns pequenos exercícios que ficaram aqui para trás, né, na nossa programação. Indiscutivelmente, nós vamos encontrá-los novamente para frente, né? Mas exatamente nessa aula de hoje, que é do dia 26, eu já estou praticamente entrando na aula do dia 4 do 11, ou seja, do dia 4 de novembro, até porque os próprios exercícios que tem aqui, as indicações de comprar, de vender, nós já vamos estar mexendo também, sistematicamente nós vamos estar mexendo, né? Tá certo? Com essas informações, ok? Muito bem. E da mesma forma, alguma coisa que até não está no detalhe aqui, quando a gente vê para frente, vai estar, sim, tá na própria programação, no detalhe, está embutida na matéria, ok? Então, hoje, nós vamos dar o início, né, ao lucro real, que eu posso dizer a vocês que, na realidade, se não o maior propósito da disciplina, é um dos mais principais. Não que a gente menospreze qualquer coisa que a gente tenha visto, né, ou que nós vamos ver ainda, porque para cada situação a sua importância, né, ok? Mas a contabilidade tributária, no padrão do lucro real, vamos dizer assim, seria o top, né? O top de tudo isso, ok? Muito bem, então vamos dar a continuidade, né, já dos slides que temos aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode parar a gravação, não a gravação, mas pode me parar na apresentação, fazer algum questionamento, não tem problema nenhum. Estamos aqui para até a nossa aula também, se for possível, em algum momento ela ser ilustrativa, com alguma dúvida, vamos fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Então vamos continuar. Nós temos programado para hoje, se a gente conseguir cumprir, tudo bem, senão a gente vai avançando adiante. Mas tem 23 slides para hoje, ok? Vamos lá. Bom, antes da gente efetivamente falar em lucro real, se faz importante que a gente, na realidade, reflita um pouco sobre os tipos de empresa para fins de tributação, né? E daí, nesse sentido, eu queria deixar exatamente uma pequena observação minha, certo? Até porque nós estamos falando do regime tributário, e a escolha de um regime tributário, que pode ser simples nacional, determinado pela Constituição, deixar bem claro, né? Porque quando surgiu o CTN, que é o Código Tributário Nacional, lá não tinha a previsibilidade, não tinha a previsão no CTN do Simples Nacional. Lá só tinha lucro presumido, real e arbitrário. Mas há de se entender também que, mesmo pela Constituição, ele é um regime tributário, tá certo? Simplificado, há até quem chame de super simples, né? Ok? Mas é um regime tributário. Então, a escolha de um desses regimes tributários, obviamente, depois da decisão de se empreender um negócio, que sempre vai ter uma visão até filosófica de oferecer riqueza para as pessoas. Por que riqueza? Não é a riqueza do dinheiro, a riqueza do material, coisa assim, mas é porque se alguém tem um propósito de oferecer para qualquer pessoa, né, bens e serviços, está oferecendo uma riqueza, né, tá certo?
a pessoa, quando eu digo a pessoa física ou a própria pessoa jurídica, na minha maneira de ver, ela, com um negócio em si, ela pensa na riqueza para ela, mas também pensa na riqueza para as outras pessoas. É um processo de vai e volta, não é um processo individualista. Tá? E por quê? Por que eu chamo também de oferta de riqueza? Porque sempre isso, sempre, tem ou deverá ter como um objetivo fundamental atender às necessidades das pessoas, a satisfação das pessoas. Né? E, nesse caso, a escolha do regime tributário, ele tem a sua participação em determinar se esse negócio vai ser instalado ou não. Tá? Hoje ele tem uma grande influência. A escolha do regime tributário ele é um fator predominante, não sozinho, mas é um fator predominante na escola desse negócio. Eu mesmo já atendi organizações dentro de projetos, estudos que eu até fiz, aonde o regime tributário efetivamente desbancou a ideia do negócio. Tá? Não foi só ele, mas ele foi um dos principais componentes, tá certo? Então, eu digo e vejo que o tipo de empresa que você tem que idealizar para efeitos de tributação, na realidade, ele hoje tem que passar por esse critério de em qual categoria de regime eu vou me encaixar e qual é o peso desse custo tributário, se assim podemos dizer. Né? Okay? Pois bem, até complementando o que eu já disse a vocês, não que a escolha do regime tributário seja o único fator determinante, mas ele influencia muito na decisão, haja visto o peso da carga tributária instalada em nosso país. Tá? Então, se a carga tributária, diferentemente da época de quando eu era aluno, que era muito mais leve do que hoje, se ela tem um peso muito grande, isso vale dizer que ela vai continuar tendo um peso grande em qualquer um daqueles regimes tributários. Certo? Ora, daí a empresa tem que, desde que a sua ideia de negócio esteja em primeiro lugar, porque daí envolve os seus desejos, a sua satisfação, envolve a sua missão, envolve o seu destino para aquelas coisas, envolve o seu desejo de realização com um negócio, com um trabalho, essa pessoa tem também como objetivos atender outras pessoas, porque se eu consigo prestar um bom trabalho aqui para vocês, passando algumas informações, alguma experiência, e que efetivamente venha de encontro a algum desejo, satisfação de vocês, ou até venha suprir aquela dúvida que você tem, ou coisa assim, eu estou contribuindo, eu estou constituindo riqueza. Né? Eu sempre digo que quando você, de repente, deseja se tornar, por exemplo, um oceano, você com certeza puxa para o teu lado inúmeros rios, né? Porque o oceano é alimentado pelos rios. Tá? Então, se você às vezes tem algum negócio, se você tem algum empreendimento, se você tem alguma ideia excelente na tua memória, você está pensando num empreendimento. E, evidentemente, esse empreendimento não vai atender só você, vai atender outras pessoas. Então, aí existem outras situações que eu até posso chamar de secundárias, e às vezes até pode ser a secundária determinante, que vai dizer se aquela ideia tua vai adiante ou não em função do que esteja envolvido. O que estaria envolvido? Estaria envolvido duas coisas: receita, custos. E o custo tributário é um dos mais pesados que tem hoje. Tá? Se não for o mais pesado, é um dos mais pesados. Ok?
Muito bem. Então, uma vez atendido essas condições, tá? Eu diria que daí, você, além do regime tributário, você também vai criar constituição jurídica para a tua empresa. Se você vai colocar uma empresa individual, se você vai colocar uma empresa limitada, se a empresa ser limitada ela está no simples, ela está no lucro presumido, se ela está no lucro real. Então, aí, em decorrência dessa situação, você mexe em tipos de empresa, MEI, qualquer outro lá, individual, né? Alguns que já acabam sendo extintos, mas até nome coletivo. Às vezes você pode ter uma ideia de montar uma associação, de montar uma fundação, de montar empresa do terceiro setor, e por aí vai. O tipo de empresa que você vai montar, o tipo de empresa, vai estar, consequentemente, associado a um regime tributário e, consequentemente, uma carga tributária. Ou não, né? Ou não. Ok? Muito bem. Então, é importante se pensar nisso. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo que nós pensamos, de repente, na criação de um negócio, num empreendimento, nós temos que levar em consideração que nós temos alguém que está muito interessado no que nós estamos fazendo. Ah, mas eles estão interessados só por estar interessados? Não, se você for olhar os aspectos comunitários, vamos assim dizer, né, de uma sociedade, de todo mundo trabalhar um pelo outro, todos por um, coisa assim, a Receita Federal, ela também, por intermédio das leis, ela tem a necessidade, eles têm não só a Receita Federal, porque ela é um dos entes da federação, na parte da arrecadação, mas tem um ente da federação que também executa as leis, que faz as leis, também tem um órgão, o judiciário. Então, dentro das esferas dos estados, o estado em si, ele tem que ser mantido por esses tributos. Isso é indiscutível. Né? Agora, o que não pode acontecer é de ter uma carga tributária muito elevada, tá? A ponto de sacrificar o próprio retorno à população por intermédio dos tributos, que é pelo qual o Estado foi constituído, e também que efetivamente essa economia não fique dependente do tributo, que a economia não avance em decorrência do tributo, porque se ela avançar em decorrência do tributo, ela vai ter que também reforçar efetivamente os seus preços de negócio. E se reforça os seus preços de negócio, aumenta-se a carga tributária, a ponto de chegar a um determinado momento que fica insuportável, entendeu? Extrapola os limites, né, de boa gestão. E não há que se falar em péssima gestão, porque nós já temos 2.000 anos de história, meu Deus do céu. Se nós pegarmos aí teses de doutorado, mestrados, o que tem de exemplo, né, em outros países, tanto para bem como para mal, né, por quanto para utilidade como não utilidade, cara, nós temos informações aí a dar com o pé para fazer com que esse Brasil seja um dos melhores do mundo, do mundo. Agora, são as pessoas que estão colocadas lá, que nós colocamos lá, eu ajudei a colocar as pessoas lá, moro no Brasil, que efetivamente nós vamos construir uma boa nação. E daí o que a Receita Federal tem? Ela tem o seu papel de efetivamente acompanhar todo esse desempenho dos contribuintes, das pessoas, quer seja física ou jurídica, né? E como ela, efetivamente, hoje ela está bem aparelhada, porque ela tem a TI do seu lado, ela tem os SPEDs e outras coisas a mais, a própria Receita Federal hoje tem obtido expressivos resultados através de auditoria, com base no avanço da tecnologia. Então, aquilo que ela tinha que sair de casa para ir visitar a empresa, etc., hoje não precisa, hoje ela faz, se não 90% das auditorias, tudo por TI, tudo por cruzamento de informações. Tá? No meu modo de ver, nos últimos 8 anos, né,
a Receita Federal só tem apresentado excelentes resultados com a parte da tributação. Mas de que maneira? Justamente porque ela tem uma fiscalização no seu colo, eletronicamente, é só ela acessar. Essa fiscalização ela é totalmente cruzada, tá? E em decorrência desses cruzamentos, o que, que ela faz? Ela efetivamente faz limite autos de infrações, etc., tal, para as pessoas que efetivamente não estejam agindo corretamente. O fato é que, em cima de todas essas situações, ela acaba, por um caminho ou por outro, conseguindo a constituição de créditos tributários. De repente, aqueles créditos tributários que não estavam nem vistos, estavam escondidos. E ela adota essas constituições de crédito tributário, onde um dos principais momentos históricos que eu posso dizer para vocês, você até pode pesquisar, porque a Receita Federal tem todos esses dados aí, é só vocês procurarem lá que vocês acham tudo isso aí. Até muito mais do que eu estiver explicando para vocês. Mas ela teve uma grande, né, um grande desempenho nessa parte tributária, etc., tal, que culminou até numa constituição de crédito tributário na ordem de 150 bilhões de reais, foi em 2014. 2014. 2014 para cá, ela vem crescendo sistematicamente em cima disso. Tá? Então, não adianta eu chegar aqui para vocês e dizer, o lucro real é melhor, o lucro presumido. Não, você também tem que entender em que contexto que nós estamos. Tá? É o tema, é o assunto, é o desejo num contexto histórico, contexto da atualidade, contexto de TI. E esse contexto é para que todo mundo faça a coisa certa, não é para um fazer certo e fazer errado, não é assim. É para todos nós que fazemos o nosso papel. O contribuinte fazer o seu papel, a Receita Federal fazer o seu papel, os governantes fazer o papel deles. Tá certo? Porque o negócio é o seguinte, eu mesmo às vezes eu assisto palestras por aí, etc., aonde você pode trazer o sistema tributário mais perfeito do planeta, mas a empresa vai precisar efetivamente ter receita para a sua sobrevivência. Se ela não tiver receita, não vai adiantar controle contábil, controle tributário, não vai adiantar. Não adianta. Ela tem que estar efetivamente habilitada, condicionada, experimentada para fazer com que o seu negócio obtenha receita, tudo de maneira justa, equilibrada, nada exploratório, e com essa receita ela pague os custos dela e proporciona o bem para a população, através da oferta dos serviços, dos produtos, etc. Tal. E, infelizmente, nós chegamos numa situação nefasta, muito complicada, lamentável, lamentável, certo? Então, é importante que também a gente saiba disso, que o fisco hoje está muito bem preparado, tá ok? Isso é importante. E não vou deixar de dizer a vocês, tá, que por meio dos SPEDs, que seria o Sistema Público de Digital, e daí vocês têm uma infinidade de SPEDs hoje, cada vez aumenta mais, tá? A própria Receita Federal, como já até dito ali anteriormente, ela adota, inclusive, independente das informações, ela adota monitoramento de grandes contribuintes. Mas aonde é que esses grandes contribuintes vão estar? No lucro real. No lucro real. Então, ela adota procedimentos de grandes contribuintes, ela também adota procedimentos de operações especiais, aquelas que aconteçam aí em discussão, não sei o quê, a exemplo da Lava Jato e por aí vai. E o fato é que desses procedimentos que daí ela adota em consequência de todas as informações que tem e aquilo que efetivamente chegue de uma maneira ou de outra ao seu conhecimento, ainda que seja por ordem jurídica,
nós podemos dizer que o lucro real é a menina de ouro. O lucro real é a medalha de ouro nas Olimpíadas, porque ali é que está exatamente toda a produção de renda, especificamente no nosso país, e ali é que está a manutenção de tudo. Tá? Então, isso vai dizer que todos os olhos de visão, os olhos de sistemas, os olhos de pessoas, os olhos de contribuinte estão voltados em cima do lucro real. Ok? Muito bem. E o que seria esse lucro real? O lucro real é uma modalidade, é um regime, né, de apuração do imposto de renda e da CSL. Ok? Aqueles que nós vimos em exercício anterior, ICMS, IPI, PIS e COFINS, sobre o faturamento. Aqui nós estamos sobre o resultado. Ah, mas de repente nós, também sobre o faturamento nós vamos ter? Sim, sim. O lucro presumido vai ser uma delas. O Simples Nacional vai ser outra delas. Mas daí, porque efetivamente eles estão dizendo, olha, nós não precisamos até que vocês tenham lá uma contabilidade nota 1000 em função do tamanho da empresa, em função do benefício fiscal que é dado. Então, a gente vai trabalhar com percentuais que a gente presume. Tá? Então, a gente presume que dessa venda que você tenha, o percentual de presunção seja 8%, etc. Tal. Mas é um percentual de lucro. Mas, para se chegar nesse percentual de lucro, tem que ter a receita. E a receita tem que ser verdadeira. Ah, eu vou fazer o meu imposto de renda no sistema simplificado. Eu vou fazer o meu imposto de renda no sistema completo. Tem as opções que nós temos na pessoa física. Sim, você tem a opção, porque a lei determina que você pode escolher o sistema da tua preferência, certo? Mas ele não está dizendo em nenhum momento que a receita tem que ser sonegada. Certo? Se você fizer Simples Nacional, se você fizer lucro presumido, se você fizer lucro arbitrário, se você fizer lucro real, a receita tem que ser verdadeira para todos os regimes. Só que um regime, você de repente vai ter que pegar a receita, vai ter que comprovar as despesas, o custo, para você chegar naquele lucro dedutível, de dedução, de permissão, de ciência contábil e tributária. O outro não, o outro você tem o faturamento, presume o faturamento e o lucro. Aí o ente da federação está dizendo, ó, a partir do momento que você tem a receita, eu já me estou satisfeito porque eu faço a presunção, acabou. Acabou. Para ele acabou. Ok? Muito bem. E nesse caso, o lucro real não. O lucro real você vai precisar, além da comprovação das receitas, vai também precisar da comprovação dos custos e das despesas. Tá? Dos custos se houver indústria ou prestação de serviço, e das despesas. E daí, para cada uma dessas situações, você vai ter também a utilização de crédito, quando aplicado ou não, despesas dedutíveis ou não, receitas tributadas ou não, ok? Muito bem. Então, o imposto de renda, qualquer que seja especificamente o lucro real, ele agora vai se deter, evidentemente, em cima do IRPJ e da CSL. Ok? O lucro real é uma denominação que foi dada pela legislação fiscal. Tudo que nós estivermos falando de lucro real
Está no decreto atual, no 9580, ou 9.580 de 2018. Lá, a partir dos artigos 200 e alguns quebrados para frente, acho que o lucro real deve começar a pegar a partir... Ele começa a pegar antes, mas ele já começa a pegar em base de cálculo, não sei o quê, papá, já a partir do 210, tá certo? Porque lá no 208, que nós já vimos, ele fala do que é a receita bruta, não sei o quê, papá. Mas daí para frente ele já vai dizendo a base de cálculo e outras coisas a mais, né? Lá no 208 ele fala receita bruta e deduções da receita, mas já no 210 para frente ele vai falando sobre a base de cálculo. Tá? Muito bem. Então, o lucro real é uma denominação que foi dada pela legislação fiscal em razão das empresas, todas as entidades, qualquer que seja, né, apurarem também o lucro contábil, conhecido como lucro contábil, lucro resultado societário. Okay? Então, daí, para ele diferenciar o resultado da contabilidade societária do resultado do lucro tributário, ele deu o nome de lucro real. Ele deu. Assim como o meu nome é Luiz, acharam por bem chamar de lucro real. No meu modesto entendimento, o lucro real, o verdadeiro, é o contábil. Mas eles entendem que o lucro real deles é o verdadeiro para a tributação. Para mim, o lucro real verdadeiro seria o lucro real da empresa, porque da empresa ela incorre em todas as receitas e despesas. Se o fisco aceita ou não, é um problema de legislação tributária. Mas lá é o real. Lá é o real. Mas eles fizeram a lei tributária e disseram que o lucro real é para eles. Ok? Eles deram nome aos bois, vamos considerar, então, o nome que eles deram. Mas, infelizmente, no meu modo de ver, o lucro real deles, então, deveria ser um lucro tributável, não real. Porque é real dentro de excluir ou adicionar, para mim não tem, seria real. Seria o uso de algumas ferramentas, eu aceito e eu não aceito. É mais ou menos isso, tá? Então, por isso que eu não concordo com a palavra, na sua essência, de chamar de lucro real, mas eles deram o nome, está na lei, está na lei, está na lei, que está na lei não se discute. Simplesmente se aceita. Muito bem. Então, isso vale dizer que, para a gente encontrar o lucro real, se faz necessário um ajuste de contas. O lucro real, ajuste de contas, que são registradas na contabilidade societária. Ok? Muito bem. Se ele simplesmente pegasse as contas da contabilidade societária e atribuísse um percentual lá, independente de A ou B ou C, sim, eles estariam tendo um posicionamento em cima da contabilidade pelo que ela apresentou de real. Real, para mim, é o que aconteceu. Tá? Muito bem. Essa é a denominação pela parte fiscal. Né? Vamos lá. Grosso modo, quais são as empresas que estão obrigadas ao lucro real? Bom, já de cara, eu não vou entrar no detalhe, eu peço para que vocês pesquisem, né, na lei, etc., tal, nas leis, mas grosso modo, seriam todas as empresas que por uma ordem, qual seria a ordem? Uma classificação, faturamento. Todas as empresas que, por exemplo, nesse ano de 2021, que lá no ano de 2020 tiveram faturamento dos seus negócios, qualquer que seja, um faturamento superior a 78 milhões de reais anuais, elas já seriam consideradas lucro real. E passou esse limite, já entraria no lucro real. Então, essa é uma condição. Segunda condição, todos os tipos de sociedades, grosso modo, tá, daquelas que sejam sociedades anônimas de capital aberto. Ou seja, aquele tipo de sociedade que tem efetivamente o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM,
porque são sociedades de grande porte, de grande envergadura, são sociedades profissionalizantes, profissionalizadas. Não que as outras não sejam profissionalizadas, mas é que, no fundo, são grandes corporações porque elas, na sua essência, elas têm um grande corpo de profissionais extremamente competentes em todos os serviços, todas as atividades, na parte até de tecnologia, na parte inúmeras situações. Tem grandes conglomerados, daqui a pouco tem infiltração ou expansão no exterior. Então, essas sociedades são exatamente aquelas que estão registradas na CVM, são aquelas que estão registradas sob a tutela do Banco Central, os bancos, as sociedades de investimentos, etc, etc. Certo? Muito bem. Isso vale dizer que, por exclusão, nós não vamos ter o lucro presumido, porque o lucro presumido tem que ser menos de 78 milhões. Então, para baixo, ele pode ser. A sociedade do Simples Nacional também, abaixo de 78 milhões, pode ser. Muito embora a empresa considerada como do Simples Nacional lá no exterior, ela efetivamente seja diferente do Simples Nacional que nós temos aqui no Brasil, cujo limite é de 4 milhões e 800 anuais. Tá? Mas isso vale dizer que, em tese e por analogia completa, todas aquelas grandes corporações acima de 78 milhões ou que estejam registradas na CVM vão estar obrigadas ao lucro real, né, na sua grande essência. É lógico que, de repente, deve ter alguma atividade que, mesmo tendo até uma receita assim ou coisa assada, possa, de repente, por algum outro dispositivo da lei, estar imune, estar isento, ou coisa assim. Okay? Mas daí seriam exceções. Okay? Então, maiores detalhes eu peço a vocês que vocês pesquisem depois. Tá? Para cada empresa, tipo de negócio, veja isso aí. Muito bem. O que eu já quero introduzir para vocês aqui nesse primeiro momento sobre de que maneira, então, que a gente vai apurar o lucro real. Okay? Novamente, nessas apurações que nós vamos ver aqui, fazer, nós sempre vamos estar usando muito mais o lado efetivamente matemático, o lado dedutível, o lado intelectual, o lado da leitura, da interpretação, do que efetivamente em si, nesse momento, do registro contábil. O registro contábil ele é feito naturalmente para efeitos de contabilidade, certo? Muito bem. Aonde é que vem a apuração do lucro real? Ó, a apuração do lucro real, ela vem exatamente com a indicação de contas que são dedutíveis ou imdedutíveis e efetivamente de contas que serão adicionadas ou excluídas conforme a sua natureza. Okay? Portanto, a tributação do lucro real, ela vem depois da contabilidade feita, podemos dizer que 98%, faltando tão somente apurar esses dois tributos, o imposto de renda e a CSL. Então, para você apurar efetivamente o lucro real, a bem da verdade, você vai precisar só de duas contas. Você vai dizer qual que é a despesa do lucro real, qual é a despesa da CSL a pagar ou a compensar. Só isso, mais nada. Ah, mas daí o que você vai precisar? Bom, daí você vai precisar de ajuste de contas. O que seria esse ajuste de contas? Seria português, seria matemática, seria demonstração. Ah, dessa contabilidade, essa conta a gente aceita, essa não, essa exclui, essa adiciona. Então é matemática, é mais e menos. E a partir do momento que você chegou nessa matemática, você aplica o percentual da alíquota, pronto, acabou. Você chega na base de cálculo, aplica, pronto, acabou. Tá certo? Muito bem.
Então, aqui, nesse caso, e aonde é que você tributa? Você vai tributar sobre o resultado. Aonde é que acontece o resultado? O resultado acontece na DRE, a demonstração do resultado. Tá certo? Muito bem. E aqui, nesse caso, na demonstração do resultado, que está aparecendo para vocês, eu fiz aqui um valor pequeno, até para didaticamente ficar mais acessível, né? Ok? Então, por exemplo, eu tô definindo aqui nesse exemplo uma empresa qualquer, que ela teve lá uma receita bruta de R$ 10.500, aí ela teve as deduções ali, né, de R$ 200, a receita líquida e o custo da mercadoria vendida. Aí, portanto, o lucro bruto lá de 4.490. E depois ali eu coloquei despesas operacionais. Eu coloquei um asterisco para a despesa operacional, cujo total é de 3.320. Segundo, ali na receita de dividendos tem um outro asterisco ali do segundo, que é um valor de 110. Então tem essas duas informações, só que é óbvio que dentro daquele 3.320 ali, o primeiro asterisco, tem outras contas. Mas de tal maneira que dessa matemática, né, dessa aritmética, o lucro mil de 4.490, o lucro bruto, né, menos a despesa operacional, ficamos com o lucro líquido operacional. Ora, vocês vejam que a conta da CSL do Imposto de Renda está em aberto. É ela que nós vamos efetivamente preencher. Nós vamos verificar essas contas anteriores, fazer esse ajuste para nós colocarmos ali o valor da CSL e do Imposto de Renda. E depois, de feito isso, automaticamente a DRE finaliza com o lucro do exercício ou o prejuízo do exercício. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos nos focar ali nos dois asteriscos, ali no que está no despesa operacional e no dividendos. Porque se nós temos esses dois asteriscos, isso vai dizer que para cima está tudo legal, não precisa de ajuste nenhum. Tá? Ah, mas e quando que eu vou saber do ajuste? Vai saber pela contabilidade, depois pela leitura das contas do que é dedutível, o que não é. Isso com o tempo você vai aprendendo tudo isso aí. Consulta na legislação. Então vejam bem, agora eu já coloquei aqui do ladinho para vocês o primeiro asterisco ali, ó, os dois, a bem da verdade, mas o primeiro, vocês vejam que aqui do ladinho, do lado direito de vocês, eu coloquei ali, ó, no primeiro asterisco, a soma das despesas de 3.320, ela contém uma conta que está registrada como multa de trânsito, no valor de R$ 300. Então, dentro daquele 3.320, tem um registro contábil que é uma multa de trânsito de R$ 300. Só que essa multa de trânsito, o fisco não considera ela como dedutível para efeitos do imposto de renda e da CSL. Ok? Ótimo. A empresa pagou essa multa, mas o fisco não acata. No segundo asterisco ali, tem registrado uma receita de dividendos de R$ 110. Ora, essa receita de dividendos, ela, muito embora entre aqui na empresa, em função de investimento que a empresa fez numa outra empresa, e ela está recebendo agora o dividendos pela participação cotista ou acionária numa outra empresa, o que acontece? Essa receita aqui para ela não é tributada, porque esse lucro ou esse valor que está vindo de receita para ela já foi tributado lá na empresa investida. Essa empresa aqui é a empresa investidora na empresa investida. A empresa investida lá
usou esse dinheiro que foi dado da empresa lá em forma de capital, coisa assim, ela produziu resultados, né, suficientes para ter um lucro. Ela agora está dizendo que está mandando para essa empresa aqui R$ 110 de lucro. Mas quando ela manda essa informação e aqui é registrado para 110, isso vale dizer que, na realidade, esse valor, na sua totalidade, ele já foi tributado lá na empresa filha, vamos dizer assim. Aqui seria a mãe, lá seria a filha, ou vice-versa, né? O fato é que a empresa daqui é a empresa investidora, outra investida. A empresa investidora é a empresa compradora das ações. De quem? Da investida. A empresa investida é a vendedora das ações ou das cotas para a empresa investidora. Então, você pode ter essa definição até técnica, jurídica, investida e investidora. A empresa que vende é a empresa que compra. Certo? Então, a compradora das cotas ou das ações é a empresa investidora. E aquela lá que está vendendo é a empresa vendedora investida, ok? Muito bem. Então, essas duas contas aqui, que estão embutidas aqui no 3.320, elas efetivamente vão ter que partir desse lucro aqui para ser ajustada. De que maneira? Vejamos agora. Então, vamos lá. Veja que eu peguei lá o valor, né, da BRE, eu puxei aqui para o cantinho na cor verde, e aqui no lado direito eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Ó, as despesas que são consideradas indedutíveis vão ser adicionadas na ECF. O que é a ECF? A ECF é a escrituração contábil fiscal. Ah, mas o que é a ECF? A ECF contém aquilo que antigamente chamava-se de LALUR, que é o lucro real ajustado, né? Okay? Muito bem. Essa ECF, escrituração contábil fiscal, ela, na realidade, vai fazer essa demonstração que nós estamos fazendo aqui, partindo do lucro contábil e fazendo os ajustes para poder chegar na base de cálculo, certo? Então, se vocês forem analisar, nós temos na ECF um ELALUR. Nos seus campos adequados tem um ELALUR, que tem os preenchimentos dessa aritmética, mais e menos, adição e exclusão, para chegar na base de cálculo e, consequentemente, na tributação. Ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos adicionar as despesas, somando ao lucro, e vamos diminuir as receitas que está naquele lucro ali de 1.280. Ok? Vamos lá. Da seguinte maneira. Ó, o lucro de 1.280, que é o contábil, vai ser somado da multa de trânsito porque o fisco não aceita. Então, é a mesma coisa que nós tirarmos a despesa daqui e passar para cá. Da mesma forma, nós vamos tirar a receita que está aqui, porque já foi tributado lá na empresa investida. E a gente exclui aqui. Então, ao fazer isso, o nosso lucro real foi de 1.470. Opa! Isto vale dizer, então, que se até o presente momento vocês fizeram vários exercícios lá, desde o primeiro ano até agora, tendo em mente que sempre naquele lucro operacional você aplicava lá 34%, isso era só para fins acadêmicos. Mas, provavelmente, não existisse, talvez, porque a matéria pode não seja tributária, salvo se algum professor estiver fazendo essa observação, mas vocês vejam que, efetivamente, não tem na técnica a, a estatística, né, de 1.280, que é o resultado contábil, seja o mesmo no tributário. Isso só vai acontecer se a empresa de lucro real, o que é uma coisa praticamente muito difícil de acontecer, é que todas as despesas sejam dedutíveis e todas as receitas sejam tributárias. Pô,
É muito difícil disso acontecer, muito difícil. Eu até digo que quando algumas empresas aí de algum porte até apresentam isso, são empresas espetaculares, porque elas conseguem fazer milagre, porque todas as despesas sejam iguais, tanto do lado tributário como no contábil, assim como também as receitas. Isso praticamente é uma coisa, não vou chamar de impossível, uma quase de impossível, porque sempre vai ter uma coisinha ou outra lá que o fisco não vai aceitar, né? Alguma conta, algum valor que você pague, que efetivamente ele vai dizer, não, esse valor eu não vou considerar como total, então tem que ter o ajuste, certo? Muito bem. Então, isso vale dizer aqui, já nesse exato momento, do jeito que está aqui, que você pode ter um lucro contábil de 1.280, mas você pode ter um lucro tributável de 1.470. Então, o lucro da contabilidade necessariamente não será o lucro fiscal. Muito bem. Vou colocar mais uma pimentinha que não está aqui. Você também poderia ter aqui no contábil, ali no 1.280. Você, de repente, até poderia ter ali 1.280 de prejuízo, mas daquele 3.320 que você teria lá, e efetivamente fosse adicionado. Ou seja, tinha um monte daqueles 3.320 ali, poderia de repente ter várias despesas que, aliás, que fossem dedutíveis, que a despesa até fosse enorme. Você então poderia de repente ter um prejuízo aqui superior, vamos dizer que fosse maior do que 4.490, vamos dizer que tivesse 5.000 de despesa ali, então você poderia ter um prejuízo contábil, porque é maior que o lucro ali de 4.490, mas ao fazer as adições, aquelas despesas que contribuíram no prejuízo acabariam sendo adicionadas. Então você poderia ficar com prejuízo contábil e lucro tributário. Portanto, você teria a base de cálculo tributária, certo? E daí, nesse caso, o que acontece? Se você tiver prejuízo contábil, porque tem despesas que tem que ser adicionadas, você vem para cá, faz a adição, você vai ter lucro. E ao ter lucro aqui, por aqui, você vai ter que ainda pagar imposto de renda e CSL. Esse imposto de renda e essa CSL vem para o contábil no retorno vem para o contábil e vai aumentar o prejuízo. Vai aumentar o prejuízo. Então, você vai ficar com um prejuízo maior em decorrência de você ter lucro tributário e ainda ter que pagar imposto de renda social. Então, por isso que eu digo que praticamente é milagre, é alguém que é santo para poder fazer com que as coisas batem, é muito difícil. Ah, mas pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas na quantidade de operações que tem dentro de uma organização é muito difícil isso aí não ter algum ajuste. Muito difícil, tá? Muito bem. Então, nesse exemplo aqui, vocês vejam que o lucro real ali é de 1.470, ok? Bom, vamos finalizar isso aqui agora. Esse 1.470 é um procedimento feito fora da contabilidade extracontábil. Depois de apurados os tributos, você retorna a contabilidade para fechar a DRE, certo? Então, isso aqui é feito extracontabilmente, lá na ECF. Muito bem. No exemplo anterior, o lucro real que foi ajustado pela adição da multa e a exclusão lá do dividendo, nós chegamos na base de cálculo de 1.470. Então, o 1.470 é a base de cálculo. Opa! Souza, então isto vale dizer que sempre que eu falar lucro real, eu estou falando em base de cálculo, bingo! O lucro real é base de cálculo.
Sempre que eu falar em lucro presumido, eu estou falando em base de cálculo? Bingo, é base de cálculo. Sempre que eu falar em lucro arbitrado é base de cálculo? Sim, é base de cálculo. Então, qual é o objetivo de você fazer os ajustes? O objetivo de você fazer os ajustes da contabilidade para o fiscal é você exatamente chegar na base de cálculo. Pô, quando nós fizemos os exercícios lá do IPI, do ICMS, do PIS da COFINS, tira um daqui, tira outro de lá. Qual foi a finalidade? Qual foi o objetivo? Chegar na base de cálculo para aplicar a alíquota. No lado tributário, nós sempre estamos indo na base de cálculo. Ah, mas tem alguma situação que já tem a base de cálculo pronto. Sim, lógico. Vamos pegar, por exemplo, lá o IPTU. Ah, o IPTU já diz lá, vem lá, indicado pelo no caso lá, o Imposto Predial Territorial Urbano, já vem indicado lá que o valor venal do imóvel é tanto. Pronto, aquela é base de cálculo. Né? O ITR, o Imposto Territorial Urbano, lá, da União, daqui a pouco já vem dito lá que aquela terra lá que tem lá da fazenda, não sei o que, pronto, já tem a base de cálculo. Então, quando você já tem a base de cálculo, você aplica a alíquota, acabou. Só que nesse caso ele já mandou para nós porque já tem a alíquota definida já, certo? Muito bem. A mesma coisa a mercadoria, lá o ICMS, lá, luz, água, que eu falei para vocês. Você chega na base de cálculo, aplica o percentual do ICMS, que é a alíquota. Então, aqui nesse caso, 1.470, nós vamos aplicar a alíquota de 15%. Nós estamos falando em 2021. Para frente, tudo vai mudar. Em 2022, tudo pode ser diferente. Tá? Ah, mas vai acontecer isso? Não. Vai acontecer é outra história. Enquanto ela não tiver o fato consumado, não tem, fica só na expectativa. Né? Só na expectativa. Então, hoje, você aplica para esse ano, para esse exercício, você aplica 15%. Então, a alíquota sobre a base de cálculo do lucro real é de 15%. Então, 1.470 vezes 15%, 220,50. Importante observação. Para fins do imposto de renda, no caso, lucro real, a escrituração contábil deve atender o regime de competência. Pô, Souza, você já falou isso? Sim, falei isso e vou falar sempre para você. Sempre, 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 sempre. Por quê? Porque todas aquelas receitas e todas aquelas despesas que nós vimos lá têm que estar dentro do regime de competência, tem que ser desse período, desse exercício. Principalmente os pro-rata tempore, proporcional ao tempo. Certo? Se tem um funcionário lá que efetivamente o cara tem férias, 13º, não sei o que, né? Se não tiver embutido lá naquela demonstração do resultado nesse período, que não entrou lá, e daqui a pouco essa parte que seria daqui, você passa para o exercício seguinte, é indedutível, você vai ter que excluir. Você não aprontou a contabilidade pelo regime de competência. Certo? Então, tudo isso tem que ser observado. Tem que ficar atento. Aliás, eu vou dizer a vocês com toda sinceridade, e isso pela minha vivência, certo? Hoje, muito mais da época que eu fui aluno de contabilidade, e vou mais além, até 2008, portanto, 10 anos, 12 anos atrás, aí. Até essa época, você ainda poderia fazer um monte de coisas na contabilidade, etc. Tal, e de repente não inspirasse tanto cuidado como hoje, porque hoje ela está muito mais expandida dentro de uma consciência internacional. Mas lá no passado não tinha? Sim, tinha, mas era uma situação mais limitada. Não tinha, o conhecimento expande, né, cara? Então, a nossa vida é uma constante evolução. Tá? Mas hoje,
eu quero ser até, digamos assim, testemunha do que eu vou falar para vocês, vocês poderiam comprovar na prática. Eu vou ser até bastante otimista, muito otimista. Hoje, você precisaria de 10%, 10, otimista, hein? Você precisaria de 10% para você fazer lançamentos contábeis e 90% você entender como é que você faz os ajustes de bolsa e renda. Inclusive na contabilidade societária, 10% você vai fazer de registros contábeis, 90% você vai ter que entender os CPCs. Ah, mas o contador, o contabilista nunca foi muito de leitura. Se não foi, vai vaguear. Vai vaguear. Ah, tem estudos e estatísticas que eu já vi que o contabilista lê um livro por ano. Meu Deus do céu, cara, isso é um absurdo. Isso é no tempo das cavernas. Hoje você vai ter que ter de leitura muito mais que isso. Se você quiser ser um profissional competitivo, se quiser ser bom, se você quiser ter sucesso, a tua competição é maior. Pô, eu vou ter que ler livros, Suzano. Sim, sim. Ou você lê pelo computador, ou você vê manualmente, do jeito que você quiser, você vai ter que ler. Porque sabe o que acontece? As situações hoje são totalmente diferentes. As situações hoje, a TI efetivamente já faz o automático. A TI já faz a operacionalização. Você precisa entender tudo isso. Então você tem que estar muito mais preparado com a cabeça, com a mente, certo? Para você poder chegar às definições. Porque o lado mecânico a TI vai fazer. Então já faz. Se você montar uma tabela de ajustes, que a TI seja o Excel. Se você mesmo preparar uma tabela no Excel, que você leve um dia montando aquela tabela, quando chegar num determinado momento, você só coloca os valores. Aqui vai 10, aqui vai 20, 30, tal, coloca, pronto, já saiu. A tabela já está feita. Ok? Então, o negócio é usar a inteligência mediante a aquisição de conhecimento, leituras, leituras, leituras. Certo? Fica a sugestão aí. E se a empresa tiver lucro no lucro real, se no lucro real a empresa tiver prejuízo de períodos anteriores, opa, veja lá, nós estamos fechando esse 1470 de agora, desse ano agora, né? Ok? Mas vamos lá, vamos fazer aqui algumas considerações, vamos imaginarmos algumas coisas, tá? Mas vamos imaginar que essa empresa agora de 1470 ela possua prejuízo dos anos anteriores e que já está lá no ELAUR ou na ECE. Então, esse período, ela deu 1.470 de lucro, mas já em períodos anteriores, não necessariamente o ano anterior, mas pode ser anos anteriores, ela está com um prejuízo acumulado, tá? Prejuízo que está na ECF não é o prejuízo contábil, é o prejuízo fiscal, porque esse prejuízo fiscal fica efetivamente sendo acompanhado hoje e mais do que nunca pela Receita Federal. A hora que você preenche a ECF está lá registrado. E dali para frente você não baixa uma vírgula, um centavo, sem que ela saiba. E se você baixar errado, ela vai te avisar. Então, o que acontece? A empresa está com um prejuízo de anos anteriores de R$ 1.500, que não é contábil, é fiscal. Opa, então espere só um pouquinho. A própria legislação tributária, ela determina que daquele prejuízo anterior ou anteriores, ela pode efetivamente usar 30% para deduzir do período atual. Então, ela pode fazer uma dedução de 30%, não do que tem lá,
mas do que apresente agora. Agora está apresentando 1.470, mas ela tem um saldo anterior lá de 1.500. Ela não pode pegar o 1.500, que é prejuízo que ela tem fiscal dos anos anteriores, e vir aqui e matar o 1.470. Porque mesmo que ela matasse 1.470, ainda ficaria um saldo de R$ 30. Mas a lei não permite que faça isso. A lei diz que você só pode usar 30% do atual. Pô, Souza, que injustiça. Se é injustiça ou não é injustiça, eu não vou entrar no mérito do detalhe. Eu vou dizer que está na lei. E se está na lei, foi feito pelos deputados e senadores e foi assinado pelo presidente da República. Ah, mas Souza, eu tenho um prejuízo de 1.500 lá e vamos dizer que a minha empresa deu só R$ 300 de lucro. Só 300 agora. Cara, você vai ter que pegar sobre 300 que deu agora, multiplicar 30% desse 300 e vai dar um total de 90. E você dá do 1.500, você vai diminuir 90 do 1.500. Então vai ficar 1.400 lá. Pô, Souza, que coisa, cara. Nossa, mas será que seria justo fazer isso? Se é justo ou não é justo, não vai interessar, porque é lei, certo? Se você for olhar com olhos até de justiça, não tributária, você, na realidade, vai ter toda a razão, certo? Por quê? Como é que uma lei funciona de um jeito para algumas pessoas e vai funcionar de outro jeito para outras pessoas? Eu não consigo entender isso. Quando você tem um Estado democrático de direito, como é a nossa Constituição, que largamente falo isso com as coisas mais maravilhosas do mundo, isso quer dizer que a lei que existe para um tem que existir para todos. Não será uma pessoa desfavorecida que efetivamente vai ter um tratamento que seja pior para ela do que uma outra que seja uma pessoa extremamente bem favorecida e até financeiramente. Tá certo? Isso tem que servir para todo mundo jurídico. Não é porque tem algum grandão que a ação dele passe lá pelo Supremo Tribunal que eles efetivamente vão dar uma certa preferência ou não àquela pessoa em relação a uma outra pessoa que seja menos abastada e que não seja conhecida. Não! Isso não é Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, a lei tem que ser igual para todos. Bom, por que quer dizer isso? Porque se você é o dono de uma empresa, se você é o dono de uma empresa, eles têm que repartir os dividendos, o lucro com os sócios. Opa, espere só um pouquinho. A nossa empresa, o ano passado, deu prejuízo de R$ 1.500. Nós não tivemos distribuição de lucro, porque deu prejuízo. Mas esse ano de 1.470. Então, 1.470. Mas espere só um pouquinho. Esse 1.470 ele não foi suficiente para nós efetivamente eliminarmos o prejuízo que foi causado na sociedade pelas operações, não por nós, pelas operações, de tal maneira que ainda vai ficar faltando 30 de prejuízo. Então, sabe o que acontece? Esse ano também não vamos fazer distribuição de prejuízo, de lucro, porque nós temos que solucionar o problema que nós deixamos de 1.500 no período passado. A lei societária determina que você compense o prejuízo da maneira que você tem o resultado. A lei societária ela não determina que você compense parcialmente o prejuízo, não. Então, o que acontece? Se você tem um Estado legítimo, que seja aquilo que você fala que é Estado democrático de direito, como você fala o pessoal da, da área jurídica, e eu estou no meio deles, porque eu também sou formado em direito, tá?
o que ocorre? Eu fico vendo um monte de coisa aqui, eu fico assustado. Eu digo, meu Deus do céu, por que eu acredito nessas coisas? Entende? Eu não vejo essas coisas acontecendo. Então, a bem da verdade, tudo é feito visando atender benefícios específicos, não do todo, mas específicos, de alguma categoria, de algum. A lei não é aplicada igualmente para todo mundo, dentro do Estado democrático de direito. Então, vamos favorecer quem precisa e desfavorecer quem não precisa, mais ou menos assim. Tá? Então, serve isso para reflexões para vocês aí. Então, nesse caso aqui, você poderá, então, desse período, abater 30% daqui, que daria 441. Então, o lucro após a compensação vai ser 1,029. Opa, como teve essa situação de prejuízo anterior, você, então, abate 30% com base na informação atual, e daí, com esse abatimento, é que você vai formar uma base de cálculo especial, né, porque teve prejuízo anterior, de 1.029. E agora, sobre esse valor, você aplica os 15%. Aí pronto, fechou. Então, tudo isso aqui também é demonstrado na ECF ou no ELALUR. Código Tributário no artigo 43. O Código Tributário no artigo 43, ele diz o seguinte, tá? A incidência do imposto independe do nome que se atribua à receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem da plataforma de percepção. Então, isso vai dizer que, lembrando novamente, já disse isso para vocês, e sempre eu vou estar repetindo, sempre repetindo. Não interessa o nome que você dê para o tipo de receita, não interessa. Se você tiver receita, é receita, vai ter que ser tributada, tá? Ok? Os advogados, eles têm um tipo de receita lá dos acordos, quando ocorre, até me fugiu o nome da receita agora, geralmente eles têm os contratos que dizem, ó, se porventura se a empresa tiver benefício da operação, não sei o quê, não é embargo, esqueci o nome agora. A situação de pessoa idosa, isso aí, ó, às vezes apaga da memória, né, o nome certo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, há uma discussão judicial, daqui a pouco chega-se a um acordo, e efetivamente desse acordo, vamos fechar nesse um acordo de 1.000, vamos fechar por 500 ou 600. Em cima disso vai ter que ser pago os honorários do advogado, não sei o quê, papai. Então, aquele valor que vai ser pago para o advogado, ele tem um nome adequado para ser chamado de receita, que agora eu esqueci o nome. Então, teve um dia que até teve um advogado que perguntou para mim se seria tributável. Mas lógico que é tributável, não tem nem o que pensar, entende? É receita, não interessa, né? Ah, mas foi esse dinheiro que eu estou recebendo foi em consequência da decisão judicial, do acordo, isso não interessa. Independente se era um acordo judicial, coisa assim, você realmente você teve exatamente a receita, tem que tributar, não tem outro jeito, tá bom? Já me lembro, talvez, do nome. Se alguém souber, pode me avisar. Alíquotas adicionais. Bom, mas além do cálculo normal, que é a alíquota normal, de 15%, você também tem uma outra condição, que seria um adicional de 10%. O que é esse adicional? Sempre que a empresa tiver, pela legislação atual, né, um lucro tributável no mês de 40%, tá? Aplica-se a alíquota de 15%, de 15%, né? Eu acho que já estou até, de repente, novamente errado nesse valor, não é no mês. Tá? Na realidade, são 20 reais, são 20 mil por mês, né? Vou até pegar aqui
minha maquininha para poder aqui fazer o meu cálculo. Deixa eu ver aqui, papá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui a calculadora. Mas é muito simples. Não sei onde que está aqui a calculadora. Não estou conseguindo. Achei. Então, você veja bem. O total é 240 mil no ano. Dividido por 12, igual a 20 mil. Tá? Então, você vê como já na hora eu corrigi, né? Sempre que o lucro tributável, não no mês é 20 mil, no mês é 20 mil. Sempre que o lucro tributável, na realidade, passar no mês de 20 mil, nós vamos encontrar essas informações mais para frente aí. No mês, ou 60 mil no trimestre, isso vai dizer que obrigatoriamente você vai ter que, por esse excesso, calcular mais o 10%. Aqui se a gente levar em consideração que foi 40 mil só no mês, né, não tá bem adequado aqui, depois eu vou voltar para repetir isso certo. Aqui, ó, ali foi 15% sobre 40% que foi o que foi apurado lá. Mas o lucro tributável, ele tem que ser superior a R$ 20 no mês ou 60 mil reais no trimestre. Então, se você estiver fazendo um mês só e ele for superior a 20 mil, você já está, até 20 mil, você entra no 15%. Passou de 20 mil, vamos dizer lá, 26, o 26 vai ser 15%, mas o 6, que é o adicional, vai ser 10%. Então, a palavra certa é 20 mil reais no mês, 60 mil no trimestre, 240 mil no ano. No ano. Agora não lembro ali de quantos meses que eu estou fazendo, mas ali é anual, se não me engano. Aquele que nós fizemos lá. Não posso voltar agora. Logo, calcular o excesso do mês, assim, acima de 40 mil. Então, se o lucro no mês foi de 40 mil, agora está bem explicado. Se o lucro do mês foi de 40 mil e o limite é de 20, isso vale dizer que sobre os 40 você vai aplicar os 15%. Mas, como foi um mês só, você, na realidade, diminui 20 e tem um excesso de 20. Então, sobre o excesso de 20, você vai ter mais 10. Agora sim, agora está correto. Eu fiz certo, fiz certo. Tá? Então, se no mês apresentar um lucro de 40 mil, se o limite é 20 mil, o excesso é 20 mil. Então, o total vai ser 15%, mas o excesso vai ser de 10%, o excesso é de 20%, ok? Então, nesse caso aqui, dando 40 mil, isto vai dizer que nós vamos ter um total de 8 mil, tá? Que vai ser o 6 mil normal e mais o 2 mil do excesso. Lucro real por período. O contribuinte pode optar em apurar o imposto a partir de balanço trimestral ou anual. Okay? Cada opção gera um determinado procedimento. Okay? Ah, Souza, você quer dizer então que o lucro real ele pode ser feito você pode adotar dois procedimentos para ele, ou dois períodos, né? O procedimento é o mesmo. Você pode fazer a opção para pagar o lucro real por trimestre ou só no ano? Sim, é isso mesmo. Tá? Não vou nem entrar no detalhe da história aqui, nós vamos levar uma eternidade para chegar nessa história. Tá? Porque esse negócio de trimestral, não sei o que, isso é coisa brasileira. Né? Bom, então isso vale dizer que se a empresa, dado que está enunciado aqui em cima, se a empresa fizer um período de apuração anual, é só no ano. Ela vai prestar conta definitiva para o fisco mediante o balanço do final do ano. Mas se ela fizer uma opção tributária trimestral, ela vai fechar o seu balanço em março, junho, setembro e dezembro. Então, ela vai fechar por trimestre. Cada trimestre tem que ser fechado tributariamente, com a adição e exclusão.
Ok? Muito bem. Vamos melhorar um pouquinho mais essa informação. Se a empresa fizer a opção pelo lucro real trimestral, opa, se ela fizer pelo lucro real trimestral, o período de apuração encerra-se no último dia dos trimestres que já foram citados. Então, o período fiscal dela é o final de março, depois junho, e assim sucessivamente até o fim de dezembro. Ah, então isso vai dizer que a empresa vai ter que fazer quatro balanços fiscais? Sim. Ela vai ter os quatro balanços que ela vai fechar contabilmente, fazer os ajustes das adições e exclusões e as ECFs também, que é o Elalur que vai estar lá, né? Certo? Vai fazer quatro. E daí o que acontece? E além de fazer os quatro, ela vai ter que daí juntar esses quatro no final do ano para fazer o definitivo, né? Então ela vai ter cinco balanços que ela vai ter que fazer, tá? Porque daí ela pega o consolidado dos quatro para fazer o quinto, né? Fazer o quinto, ok? Tributariamente falando. Para efeitos do imposto de renda da CSL, cada trimestre é um exercício único, único, não cabendo apurar diferença ou ajuste anual. Não, isso não existe, não existe. Terminou o trimestre, terminou o trimestre. Ah, mas então, Souza, naquela informação que você estava dando lá para fazer a apuração, para compensar o prejuízo e tal, sim, você pode fazer aqui? Sim, só que você vai fazer aqui dentro do trimestre. Do trimestre, ok? Nesse primeiro momento fica, mas isso aí vai trazer impactos. O impacto nós vamos ver para frente, mas põe na tua cabeça que é isso mesmo que tem que fazer. Resolveu fazer a apuração por trimestre, acabou. Não tem o que se falar. E a compensação de prejuízo, como é que vai ser feita? Ela deverá ser feita em cada trimestre. Todavia, a compensação de prejuízo feito em cada trimestre pode se tornar uma opção mais cara para a empresa, certo? Por que pode se tornar mais cara para a empresa? Porque se a empresa, de repente, faz uma opção anual, ela pode ter alguma conta que dentro de um determinado prazo, se encaixaria no ano, mas não se encaixa no trimestre. Então, daí ela perde de fazer essa compensação, por exemplo, no determinado trimestre, certo? Ou ela tem que esperar o momento certo para que aquele trimestre efetivamente seja favorável. Ou então ela tem que fazer um determinado trimestre, se tornar no outro, compensar no outro. Tudo depende de como que vai ser feito isso. Ok? Mas o negócio, o lucro real trimestral e anual, de contabilidade, não sei o que, vai ser diferente? Não, 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 não. Tudo igual. Tudo igual. Só que na hora de fazer a apuração tributária, chegar naquela base de cálculo, você vai ter que fazer isso dentro do que a lei fala para o trimestre, certo? Nós vamos fazer um exercício para frente que vocês vão perceber isso aqui. Eu vou voltar nesse tema aí. Muito bem. E daí o que ocorre? Saímos do trimestre, então a nossa opção agora vai ser o anual. Sim, entre o trimestral e o anual, nós podemos optar pelo anual, mas se nós fizermos a opção pelo anual, também nós vamos ter que compatibilizar, entender, compreender regras para esse anual, certo? Quais são as regras? Opa, opa! Ali está sendo dito, Souza, que é obrigado a fazer um recolhimento mensal por estimativa? Sim, sim.
Ah, vocês acham que vocês iam escapar da tributação? Não, 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 esqueçam. Eu já disse para vocês que as entidades mais inteligentes que tem no Brasil são os bancos, as instituições financeiras, etc., e a Receita Federal, já disse para vocês. Não dão nó em pingo d'água de jeito nenhum. Jamais. Jamais. Então, mas, Souza, se o imposto de renda é lucro real anual, eu tenho que pagar mensal? Sim. Esse pagamento mensal que você vai fazer por estimativa é um vale que você está fazendo. Assim como se o funcionário chegasse e dissesse, Souza, eu vou receber o meu salário lá no final do ano. Mas você pode ir fazendo vale para mim, como se fosse um vale da minha folha de pagamento mensal? Sim, vou fazendo para você. Daí, lá no final do ano, nós fazemos um ajuste de conta entre o que você pegou de vale e o que efetivamente você vai receber de salário. É a mesma coisa. O fato é que efetivamente não tem como não adiantar dinheiro, eles precisam de dinheiro. Eles precisam de dinheiro porque eles têm que bancar os programas sociais, eles têm que ajudar a população, eles precisam de dinheiro, certo? Tudo bem. Mas daí, Souza, a gente faz esse vale. Ó, tudo que eu estou falando com vocês aqui é linguagem de boteco, hein? Linguagem de leigo. Eu estou fugindo dos padrões, assim, bonito, maravilhoso, da eloquência, daquilo que os entendidos falam, né? Toda polite. Eu estou conversando assim, conversa de boteco com vocês, né? Bem claro. Mas daí em dezembro, a apuração do ano será feita pelo lucro real. E daí compensa-se os recolhimentos que foram feitos de forma antecipada? Sim, lógico, tem que compensar, né? Tem que abater. Você fez o vale, você tem que abater. Ah, esse vale funciona também na nossa folha de pagamento. Aqueles que tiverem na folha de pagamento e tem aquela tabela lá que passa que era de 1.900 e agora vai estar proposta para 2.500, né? Que passarem daquele valor, já se faz a retenção na fonte. A retenção na fonte é vale. É vale que a pessoa física faz para o governo também, precisa de ser vale. Certo? Muito bem. Mas pensa um pouquinho só. Você está falando em vale, vale. Mas se a empresa, então, comprovar que a sua escrituração contábil se encontra regular, portanto, em dia, com todos os ajustes tributários, fiscais, já adições, exclusões, ela, na realidade, poderá suspender os recolhimentos da estimativa, inclusive se o que ela já fez de recolhimento efetivamente forem superiores ao que ela está comprovando agora pela escrituração contábil. Escrituração contábil ajustada pela adição e exclusão. Bom, então o que acontece é o seguinte: a empresa, na lei, tem a obrigação de fazer a estimativa. Essa estimativa vai ser feita, nós vamos fazer aqui, somente com base no faturamento. Porque daí não é o lucro real mensal. Você vai pegar simplesmente o faturamento e vai fazer isso aí. Mas o que acontece é o seguinte: você de repente fez o adiantamento em janeiro, fevereiro, março, abril, etc. Tal, você fez esses adiantamentos. E você, na realidade, agora está com a tua contabilidade literalmente completa, com adição e exclusão, dentro da tua organização, dentro do teu escritório, e você verifica que a tua contabilidade agora, nesses meses, ela causou um prejuízo, agora está com prejuízo fiscal. Mas você já andou antecipando dinheiro pelo faturamento, mas agora está com prejuízo fiscal. Para que você não fique com esse prejuízo e recolhendo, você, na realidade, agora pode fechar esse balanço
e, efetivamente, você não recolhe pela estimativa. Mas você não recolhe pela estimativa e você vai dizer, isso vai estar registrado na ICF, que efetivamente você tem a sua contabilidade ajustada até esse mês, de tal sorte que você teria que suspender esse recolhimento. Você simplesmente suspende o recolhimento, mas não tem como você pedir devolução, nada disso, porque você vai ter que ir até o final do ano. Ok? Muito bem. Aí você fez isso, digamos, no mês de maio. Mas daí no mês de junho você não fez contabilidade, no mês de julho você não fez contabilidade, no mês de agosto não fez contabilidade, sabe o que acontece? E esses meses que você não fizer a contabilidade no estilo fiscal, você obrigatoriamente vai ter que recolher pela estimativa. Então, a lei determina que o teu lucro real é anual, com obrigatoriedade de fazer estimativa. De qual período? De janeiro a novembro, porque dezembro tem que ser real. Mas nesse espaço de tempo, nesse interstício, você vai ter essa gongorra. Sobe, desce, prejuízo, lucro, etc. Tal. Ok? Ah, mas então, Souza, o que eu tenho que fazer? Cara, na minha sugestão é faça a opção pelo lucro real anual, mas tenha todo mês a contabilidade fiscal feita na empresa e você acione esse mecanismo da tua contabilidade fiscal se você verificar que ela está pagando muito dinheiro pela antecipação ou ela está pagando muito dinheiro de forma antecipada quando os prejuízos estão acontecendo ou o lucro que porventura esteja ocorrendo na empresa proporcionaria um pagamento de tributo menor do que o da estimativa. Ah, mas eu posso fazer isso? Lógico que você pode, precisa estar previsto na lei para fazer isso. Não existe evasão nenhuma, é lícito fazer tudo isso, está na lei. Só que se você não entender isso, você não vai seguir. Aí o que acontece? Não crítica nenhuma, mas vamos imaginar que tenha algum serviço de contabilidade que tenha sido feito por alguém, por um contador, por um escritório, e que ele simplesmente diz, está por estimativa, estimativa. Ele não faz isso aí. Principalmente se estiver recebendo um honorário pequeno. Quem faz contabilidade de lucro real tem que cobrar um honorário que seja devido para o lucro real, porque é complicado, é muita coisa. Ou você tem um lucro real que seja efetivamente digno do nome, do controle e do recurso financeiro que seja pago ao profissional de contabilidade, ou o profissional de contabilidade vai receber um valor e não vai fazer nada. Vai receber um valor lá de lucro real, não sei o quê, vai fazer de conta que as coisas estão acontecendo, e não, só que tem um pequeno detalhe, um dia alguém vai fiscalizar isso aí. Né? Alguém que seja contratado pela empresa, que efetivamente seja um consultor, que seja uma pessoa que entenda para verificar se, até para fazer auditoria, para ver se o que o contador está fazendo é correto ou não, é justo ou não, cara, essa pessoa que for fazer esse trabalho, ela vai desmontar o contador se ele estiver fazendo coisa certa. Se o contador está fazendo de conta que ele está fazendo contabilidade, inclusive no âmbito tributário, e tiver alguém experiente, o cara derruba esse contador, cara. Ele assina o atestado de incompetência do contador. É uma situação difícil, muito difícil. E depois, tem um monte de profissionais que vão dizer que não tem emprego, mas não tem emprego porque o cara não trabalha profissionalmente, pô. Uma coisa é você trabalhar, outra é você fazer de conta que você trabalha. Eu sempre digo, nunca esqueça que o teu trabalho pode ser efetivamente fiscalizado por alguém, certo? Você sempre tem que fazer o teu trabalho, mesmo sabendo que não tem auditoria, mas que um dia alguém poderá auditar o teu trabalho e que ele seja feito da melhor maneira possível. Se for de brincar de fazer, não faça. Não faça porque alguém vai pegar. Conheça a verdade, que a verdade vos libertará. João, apóstolo João. Ok? Pessoal, eu vou passar a última lâmina agora, que é a lâmina número 15,
E assim mesmo. Eu vou interromper a nossa aula, porque nós já estamos com 20 horas e 33 minutos. O que eu quero dizer? Em regra, a CSL, que tem a sua previsão no artigo 195 da Constituição, ela se destina ao financiamento da Seguridade Social. Certo? Mas 98%, o que acontece de adição e exclusão por imposto de renda também acontece com a CSL. Tem uma pequena diferença, uma coisinha ou outra lá tem. Mas vamos deixar essa exceçãozinha de lado, porque depois isso é na prática, vocês mesmos vão constatar como que é isso. Vamos entender que os ajustes que nós façamos no imposto de renda serão os mesmos da CSL. Volto a dizer, 90 e poucos por cento, 97, 98 são parecidos. Um ou dois ou três lá, uma continha ou outra. Então, vamos entender dentro desta ordem, para a gente facilitar a mecânica acadêmica, mas quando vocês estiverem operando profissionalmente em um determinado ramo de atividade, vocês chequem literalmente a atividade, as contas, para ver se realmente a CSL está 100% com o imposto de renda. Porque pode ter uma continha ou outra só lá que pode ser calculado diferente. Daí, quando muito, você tem que fazer só esse pequeno ajuste, mas volto a dizer, é exceção, exceção, ok? E a alíquota dela é de 9%. Então, por exemplo, naquele valor lá de 1.400 e pouco, de 1.200 e pouco que nós calculamos, aquele mesmo valor, inclusive com o abatimento, a gente aplicaria os 9%, tá? Eu não sei se tem o resultado aqui ou não, acho que não tem. Não tem, não. Que agora aqui nós vamos começar um exercício completo, e aonde, na realidade, a gente vai demandar um pouco mais de tempo para fazer isso aí. Então, meus amigos, eu agradeço a presença de cada um de vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, me avisem. Lembrando que nós paramos no slide 15, né? Tá certo? Até 23 ainda tem mais os outros slides para a gente usar, ok? Se for o caso, eu excluo eles daqui depois. Vai ficar com vocês, mas eu acrescento esses primeiros na próxima aula para a gente continuar com o slide lá na aula, tá bom? Obrigado a todos vocês aí. Vocês observem que eu procurei da maneira mais didática possível explicar de uma forma que fosse bem acessível ao conhecimento de vocês. Espero ter atendido essa expectativa, tá bom? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu peço, por favor, então, que se retire da sala, porque eu tenho que baixar arquivos e também gravar essa aula, que demora um pouquinho, né? Tem alguns minutos que leva para ela ser baixada e eu disponibilizar para outra turma, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, que Deus proteja vocês e a família de vocês, tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Obrigado.